Bom dia, né? Vamos iniciar mais um evangelho, né? Desculpismo. E todos, a uma vez, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo? Rogo-te que me hajas por escusado. Jesus. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam. Comovendo a quem os ouve, entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de famílias estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontra à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-lo na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno, e atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. Então vamos lá. Vamos escutar de novo. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes, quem está escutando, mais argutos, terminam convencidos que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. Então, quer dizer, existem motivos, para a gente estar reclamando? Não existe motivo. Então, quem reclama, geralmente, é quem gosta de chamar atenção, de se desculpar por isso, aquilo, é um drama gigante, Situações da vida, a partir da hora que a gente se reencarna, a gente veste o instrumento, a veste corporal, a gente sabe que ele está propensos a muitas coisas, porque o corpo carnal, ele é um corpo que tem sentidos, E ali a gente, dentro desse corpo, a gente tem sentidos de dor, de algumas emoções, de alegria, de tristeza, de frustração, de momentos alegres, felizes. Então, quer dizer, a gente tem, quando a gente vem, a gente já sabe de tudo isso, já sabe das consequências que nós vamos passar. Então, temos que viver a vida muito bem, Temos que fazer o melhor possível, tentar fazer o melhor possível, porque a gente está aqui para ter uma aprovação, para se melhorar, se lapidar. E a fila é grande, mas o espaço tem vários planetas? Tem. O espaço tem vários planetas, várias formas de vida. Igual a Terra, não é só a Terra, existem outros lugares idênticos à Terra, outros sistemas solares também. Não vamos ter a prepotência de acharmos que nós somos únicos, Únicos é apenas Deus. E a gente, quando a gente não entende alguma coisa, a gente tem a prepotência de que aquilo que a gente não entende
se satisfaça no acordo que a gente quer. Então, como a gente não conseguiu entrar em todo o espaço, né? A gente acha que deve ser do nosso jeito. Então, a gente está aqui para se lapidar. Então, vamos continuar o Evangelho, né? A explicação do motivos, né? Do Evangelho, do livro Evangelho. Os princípios acima não são resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico a parte de um espírito como de parte dos homens. Aí você tem aquela pergunta, mas não pode os espíritos inferiores se unirem para falar em vários lugares? Tá, mas e a parte de que quando uma mensagem é para todos, também existe o dos espíritos superiores se unindo e passando por todos os pontos. Então, de qualquer forma, de nenhum jeito, né, uma mensagem que deve ser passada para nós, um novo aprendizado que deve ser passado para nós, ele vai ter vários pontos de captação, né? Então, não tem como a gente falar, e como que eu vou saber se é o certo ou errado? Também a gente põe tudo no crivo, né? Que você falou, crivo da razão, se é isso mesmo, se não é, né? Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem, jamais de maneira absoluta. Declaro tratar o assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselho esperar-se a confirmação. Primeiro, eu acho que um espírito sábio, geralmente ele fala, né, o que ele sabe, mas se tiver aí aqui a parte de que ele não tem a certeza, ele fala que é algo pessoal, né? O espírito negativo não, ele fala que é de extrema grandeza e você tem que acreditar de qualquer jeito, porque a intenção dele é sabotar, né? É sabotagem. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que vêm dela, tem uma parte que é do livro dos Espíritos, né? Que o Espírito fala, né? Eu sou toda a verdade, né? E a verdade é uma parte assim, né? Mas na codificação, né, do livro, explicando sobre um mundo espírita, né? A gente tem aqui claramente, né, que os espíritos existem. Então, qualquer parte que era mentira, eu não sei. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa, e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritos que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força mesma das coisas diante do grande e poderoso critério do controle universal. É o que eu estou te falando, né? Tem a parte aí que a gente viu que o espírito sabe quando não tem certeza, fala que é uma opinião pessoal, mas teve a da parte dali que falou da parte lá do livro dos Espíritos, que a gente vê a parte lá que fala que eu sou toda a verdade, né? Que a gente tem que acreditar no que o Espírito está falando, né? Mas aqui parte, né? Que fala que quando não é verdade, se cai, né? De acordo com o tempo, né? Então, para que eu não seja contraditória, os espíritos inferiores tentam nos
nos enganar de qualquer maneira, mas os evoluídos, né, tendo razão, tendo consciência daquilo que está falando, prevalece e com o tempo não se apaga o que ele fala, né? E eu acho particularmente difícil um espírito sábio falar de alguma bobeira, né? Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez a repousar sobre a cabeça frágil de um só. Então, quer dizer, não vai ser a prepotência de um que vai dizer, né, pra gente o que é certo e o que é errado. Que a gente tem que aprender, nós vamos aprender, né? Vamos ter isso para nós. E a vida não é brincadeira, né? Os espíritos não estão aqui para brincar. Nós não estamos aqui para brincar. O que são espíritos? Nada mais, nada menos que nós. A diferença é que a gente está no corpo carnal. E a instrução vai indo, né? Difícil, né? Estranho ter que vir espírito para instruir a gente, que a gente é espírito. Mas fazer o quê, né? A gente é meio desse jeito. A gente vai aprendendo as coisas aos tempos. Então, vamos agradecer mais um dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Obrigada por esse ar tão fresco, né? Pela imagem bonita da minha janela. Pelo Pichotinho, pela minha mãe amada, pelos parentes, né? Pelo trabalho. Que seja feito sempre a sua vontade e não a nossa. E assim seja.